E aí, pessoal? Como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Então, para quem não gosta, não tem tempo de ler relatório, né, basta botar aqui no 2x e ouvir a leitura, vai ficar por dentro aí de tudo que aconteceu com o fundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, eu peço que você dê aquela força, né, dá um joinha, clica no sininho, se inscreve aí no canal e quem tiver interesse, coloque aí nos comentários qual relatório você quer que eu leia nos próximos vídeos. Então hoje nós vamos ler o relatório do DEVA 11. Esse relatório saiu no finalzinho de abril, dia 26, dia 27 de abril, e ele é referente ao fechamento de março. Então, como sempre aqui, né, vamos começar pelo objetivo do fundo: auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente certificado de recebíveis imobiliário CRIs. Então, para quem não sabia, esse é um fundo de papel e vamos aos comentários do gestor. Durante o mês de março, o fundo concluiu sua terceira emissão de cotas. Foram subscritas 3,3 milhões de novas cotas, perfazendo um montante de 329 milhões. Agradecemos aos mais de 18 mil investidores pela confiança em nosso trabalho. O custo efetivo da emissão totalizou 2,26%, resultando em uma economia significativa nos custos inicialmente projetados. O total de 2 milhões foi distribuído aos cotistas no mês base, restando um saldo de 728 mil para distribuição em abril, o equivalente a 11 centavos por cota. Importante comentar que tal redução é resultado do esforço comercial da gestora em prol dos cotistas, junto ao coordenador líder da oferta. No fechamento do mês, o fundo estava 65% alocado em CRIs e 1,8% taticamente investido em outros fundos imobiliários. A alocação em CRI ficou aquém das nossas expectativas devido à postergação de algumas liquidações para o mês de abril, já que as alocações em fundos imobiliários tiveram o objetivo de proporcionar uma alocação mais eficiente do caixa. A receita decorrente dessa alocação tática em FIIs foi de 69 mil versus 20 mil se tivesse rendendo 100% do CDI, um aumento de 245% na rentabilidade dessa parcela. Foram selecionados fundos que negociam abaixo ou próximo de seus valores patrimoniais, com pouco downsize na nossa visão, e com rendimentos atrativos frente à qualidade implícita dos seus respectivos portfólios. Com a renda dos novos recursos, o fundo adquiriu 4 novas operações: CRI Carvalho Hosken, CRI Quato, CRI Fix Laguna e CRI Eldorado Minas. Somados representam 3,8% da carteira. Além disso, aumentou a posição em ativos já existentes no portfólio, como CRI Grupo 100, CRI GPK, CRI Bourbon e CRI Recanto das Flores. É importante mencionar que o fundo já possui um nível de diversificação excelente, o que consideramos essencial e extremamente saudável para os fundos de CRI. A cada nova emissão de cotas, essa diversificação tende a ficar mais evidente. No mês base, o fundo distribuiu 1,54 reais por cota aos detentores do DEVA 11, o que representou um dividend yield de 1,56% e no comparativo ao CDI rendeu 911,15%. Os recibos da terceira emissão também foram remunerados proporcionalmente, DEVA 15 com 1,54 e DEVA 16 com 0,93. A conversão desses recibos em cotas ocorreu no fechamento do mercado do dia 9 de abril. Aqui tem uma tabelinha com a distribuição de dividendos. O DEVA 11 com 1,54, representando um dividend yield de 1,56, o DEVA 15 também com o mesmo valor, e o DEVA 16
com 93 centavos, representando 0,94% de dividend yield. Aqui também tem um gráfico mostrando o dividend yield nos últimos meses e tem um comparativo com o CDI. Eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto desse tipo de comparativo de fundo de papel com CDI, que na minha visão são coisas bem diferentes, a não ser que seja um fundo de papel que esteja muito atrelado ao CDI, que não é o caso aqui, né? Acho que aqui ele poderia mostrar o fundo comparado com o Tesouro IPCA+, sei lá, eu confesso que eu não gosto muito dessa comparação com o CDI. E mesmo que fosse um IPCA+, o fundo ficaria acima. Se fosse comparando com o IFIX, provavelmente ficaria acima também. Eu só acho que a comparação mesmo com o CDI, eu acho ela meio... Todos os fundos botam isso aqui, mas eu acho meio sem sentido. Aqui tem uma DREzinha, né, demonstrando o resultado. Então, em março, o fundo teve 10 milhões em receitas totais e 734 mil em despesas. Teve um total distribuído de 9,4 milhões, que deu aqueles valores lá de 1,54 reais por cota. Aqui tem uma linha do tempo das alocações, né? Isso aqui é muito interessante, né? O fundo que conseguiu alocar rápido, né? Diversificação da carteira. Taxa média ponderada, inflação mais 10,46 e CDI mais 6,42. Então, tipo de ativo, 65% da carteira está em CRIs, 32% em caixa e 3% em fundos imobiliários. Com relação aos indexadores, o fundo tem 68,8% em IPCA, 27,6% em IGPM, 1,1% em INPC e apenas 2,5% em CDI. Então, isso aqui, para mim, ele só comprova o que eu falei antes, né? O fundo ele tem uma exposição bem pequena em CDI, só 2,5%. Todo o resto dele está alocado em algum índice de inflação. Então, para mim, ele tinha que comparar com outra coisa, não com o CDI. Com relação à subordinação, 48% são cotas sêniores, 39% cota única, 10% subordinada e 3% mezanino. Com relação ao setor, 35% no setor corporativo, 25% em multipropriedade, 28% em loteamento e 9% em shopping. Tem mais um pouquinho aqui em outras coisas, mas nem cabe muito a gente ficar falando aqui. A diversificação por setores, né? Sim, no caso dos FIIs, né? Esse que a gente acabou de falar eram dos CRIs, agora vamos falar dos FIIs. No caso dos FIIs, 50% está em outros fundos de papel, né, de recebíveis, 44% em corporativo e 6% em lajes comerciais. Com relação à região, 53% está alocado no Sudeste, 17% no Nordeste, 15% no Centro-Oeste, 13% no Sul e apenas 2% no Norte. Com relação à deflação, aqui é mais para a carteira de CRIs, né? 99% está protegido e 1% não está protegido. Aqui nas regiões ele mostra um gráfico aqui plotado em cima do mapa, mostrando onde está alocado boa parte do capital, né? A gente vê aqui que 53% está no Sudeste e botando uma lupa aqui, né? Então é 18,8% no interior de São Paulo, 13,8% em São Paulo mesmo, e assim segue. O terceiro aqui está em Porto Seguro, na Bahia. Então a gente consegue até ver mesmo que nesse gráfico aqui, Nordeste já é o segundo em alocação, né? Então faz sentido até ter algum estado do Nordeste aqui em cima também, no top 3. Aqui embaixo o fundo mostra a relação do portfólio, né? Todos os CRIs que ele tem em carteira. Mostra também todos os fundos imobiliários que ele tem na carteira. E aqui ele
Aqui em cima ele mostra um a um, fala qual que é a remuneração que está contratada e tal. E aqui embaixo ele bota uma lupa maior em cada um desses ativos, com foto, com tudo. Esse é um relatório bem curtinho, né, pequenininho. Então aqui com relação ao resumo do portfólio de CRIs, com relação ao percentual da carteira vendida, 3% está abaixo de 60% de vendido, 52% está entre 60% e 80% e 45% entre 80% e 100%. Com relação à obra executada, 71% está entre 70% e 100% de obra executada, 13% está abaixo dos 50% e 16% está entre 50% e 70% de obra executada. Com relação à razão de saldo devedor, 54% tem uma razão de 90% a 200%, 26% tem uma razão que varia de 200% a 300%, e 20% da carteira tem uma razão de saldo devedor acima de 300%. Com relação à razão de PMT, fluxo mensal, né, 54% tem uma razão de PMT de 100% a 200%, 20% está acima dos 300% e 26% está entre 200% e 300%. Com relação à liquidez, aqui ele mostra um gráfico do volume negociado e uma relação aqui com o preço de mercado da cota, né, mercado secundário. Então, o volume negociado a gente percebe que desde novembro aumentou bastante, começou em novembro com 9,5, dezembro 25,8, janeiro 71, fevereiro 196. Março fechou com 85, né? Deu uma reduzida aqui no volume negociado, e o preço de fechamento, né, ajustado por dividendo, ele começou lá em novembro com 148, caiu para 115, subiu para 122 em janeiro, fevereiro ficou 119 e agora em março 117. Aparentemente ele está dando uma estabilizada aqui na casa dos 120 mais ou menos, né? Por volta dos 120, a tendência de estabilidade aqui. Ele participou de 100% dos pregões, o volume negociado foi de 85,7%, o que representou um giro de 11,4%. Então é um giro que eu achei bem grande, né? O padrão é entre 3%, 5%, 6%, pelo menos dos últimos fundos que eu li aqui. Esse aqui está com um giro bem alto, 11,4%. Então mudou muito de mão aqui, mais de 10% do fundo mudou de mão aqui no mês de março. O relatório termina, né, com um glossário que a Devant Asset coloca aqui no relatório. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma leitura, dessa vez do DEVA 11. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram dessa leitura, se gostam desse tipo de conteúdo, peço que deem aquela força, clica no joinha, se inscreve no canal, comenta aí qual outro fundo vocês querem que eu leia nos próximos vídeos, e até mais, pessoal.